Lucas capítulo 11, versículo 16, nos diz assim: e propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, uma pergunta: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhes disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Diga assim: Senhor Jesus, fala comigo nesta noite, através da sua palavra. Eu preciso ouvir a sua palavra e recebê-la no meu coração. Se assente e engrandeça o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, lemos a santa palavra de Deus, aleluia. Sabemos, meus queridos irmãos, que Jesus, quando ele estava aqui na terra, quando ele estava, aleluia, no decorrer do ministério de Jesus, no decorrer do seu ministério público, Jesus, ele ensinava, ele pregava, ele falava até mesmo do Pai, ele ensinava os seus discípulos, ele ensinava aqueles que estavam seguindo a ele, aleluia. Ele ensinava muitas vezes até mesmo por parábolas, aleluia. Jesus, ele instruía, ele falava do reino dos céus, ele falava até mesmo a respeito, aleluia, da vida eterna, ele ensinava. Se nós formos, queridos irmãos, Jesus, ele ensinou muito, aleluia, o povo, aleluia. Ele ensinou por parábolas, ele ensinou até mesmo, aleluia, Jesus, muito o povo de Deus, os apóstolos, os discípulos que ele chamou, aleluia. Sabemos, meus queridos irmãos, que uma certa feita Jesus estava pregando, ele estava, aleluia, dando continuidade no seu ministério, louvado seja Deus. E a Bíblia nos diz, meus queridos irmãos, que de repente um homem, aleluia, um moço, um jovem, ele chega onde estava Jesus pregando, ele chega onde estava Jesus ensinando, ele vem para Jesus, ele interrompe aquela belíssima pregação de Cristo, ele interrompe a mensagem de Jesus, aleluia. Chega um moço, chega um jovem para Jesus, e ele faz uma pergunta para o nosso Cristo, até mesmo ele fala para Cristo, aliás, ele não faz uma pergunta, ele pergunta, ele fala para Jesus até mesmo, ele pede algo para Jesus. Jesus estava pregando, Jesus estava ensinando, estava falando, mas de repente esse jovem, esse moço, ele interrompe a pregação, ele chega para Jesus e diz: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança, aleluia. Ele chega para Jesus e diz: mestre, diga para meu irmão que reparta comigo a herança. Certamente os seus pais haviam falecido, aleluia, e o seu irmão talvez não queria repartir com ele a herança, o seu irmão não queria dar a parte dele, aleluia, a parte da herança que era dele. E ele chega para Jesus, Jesus está pregando, Jesus está ensinando, ele chega para Jesus, ele interrompe a pregação, ele diz: mestre, aleluia, diga meu irmão, peça meu irmão que ele reparta comigo a herança. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele responde para aquele homem: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós, aleluia. Jesus não estava falando sobre isso, Jesus não estava falando sobre essas coisas, Jesus estava ensinando o reino dos céus, Jesus estava falando da palavra de Deus, ele estava,
estava ensinando os discípulos, ele estava falando, aleluia, todo o ensinamento do Pai, aleluia. Ele diz: quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós, aleluia. Irmãos, após, aleluia, Jesus dizer isso para este homem, aleluia, a Bíblia nos diz, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que neste momento Jesus ele começa a narrar uma parábola. Jesus ele começa a falar uma parábola, aleluia. Irmãos, aleluia, Jesus ele começa a falar uma parábola do rico insensato, aleluia. Ele começa a contar uma parábola para seus discípulos, aleluia, do rico insensato, meus queridos irmãos. E antes de nós iniciar esta, aleluia, parábola que Jesus contou para seus discípulos, antes de nós, aleluia, falar um pouco sobre esta parábola, meus queridos irmãos, aleluia, antes de nós começar a falar, aleluia, aleluia, Jesus, vamos fazer uma pergunta, aleluia, louvado seja Deus, porque sabemos, queridos irmãos, que no último versículo desta parábola, no versículo 20, a Bíblia nos diz que Jesus, ele chama este homem da parábola de louco, aleluia. Antes de iniciar a parábola, uma pergunta: por que Jesus chamou esse homem de louco? Foi exatamente no último versículo desta parábola que Jesus, ele classifica esse homem como louco, aleluia. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Mas antes de nós falar, aleluia, o porquê Jesus chamou esse homem de louco, preste muita atenção, meus queridos irmãos. Antes de nós falar o motivo que Jesus chamou este homem, esse rico insensato de louco, aleluia, vamos primeiro, aleluia, falar três qualidades positivas que este homem tinha, louvado seja Deus. Antes de nós falar até mesmo mal dele, antes de nós falar o porquê Jesus chamou ele de louco, então, juntamente com os irmãos, eu quero falar, aleluia, três qualidades que esse homem tinha, três qualidades positivas dele, meus irmãos. Ou seja, o que aprendemos, aleluia, é que eu e você, isso significa dizer, meus queridos irmãos, que nós que aqui estamos, todos nós podemos ter boas qualidades, aleluia. Qual foi a primeira qualidade que esse homem tinha, aleluia? A primeira qualidade, baseado no versículo 16, este homem, ele era um homem abençoado, aleluia. Esse homem era um homem abençoado. A primeira qualidade dele, baseado no versículo 16, a Bíblia diz, dizendo, aleluia, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Ou seja, ele era abençoado, a herdade dele havia produzido com abundância, o seu campo havia produzido com fartura, ou seja, aleluia, ele era um homem abençoado, ele era um homem, aleluia, próspero. Por quê? Porque a herdade dele, o campo dele havia produzido com abundância. Quem de nós, meus queridos irmãos, que não gostamos de ser abençoado? Quem de nós que, aleluia, que não gostamos, aleluia, com o nosso campo, com o nosso, aleluia, até mesmo produza com fartura, com abundância, louvado seja Deus. Nós não gostamos, aleluia, de ser amaldiçoados, mas todos nós gostamos de ser abençoado por Deus. A primeira qualidade dele é que ele era um homem abençoado por Deus. Por que ele era abençoado? Porque o seu campo, a sua herdade havia produzido com abundância. Ele era um homem rico, louvado seja Deus. E qual foi a segunda qualidade que esse homem tinha? A segunda qualidade que esse homem, o rico insensato, tinha, louvado seja Deus, aleluia. A segunda qualidade que esse homem tinha, baseado no versículo 17, ele era inteligente, aleluia. Se nós for ler o versículo 17, a Bíblia diz, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus bens, aleluia.
Por que ele era um homem inteligente segundo a qualidade dele? Porque ele pensava consigo, aleluia. Ele pensou consigo, ele usou até mesmo a sua mente para pensar, após ele ser abençoado, após este homem da parábola perceber que ele era um homem abençoado por Deus, o seu campo havia produzido com abundância, com fartura. O que ele faz? Ele pensa consigo mesmo, aleluia. Que farei, aleluia. Irmãos, louvado seja Deus. Ele era inteligente, porque ele pensava consigo. A questão dele pensar é questão de inteligência. Pensamento é ato de pensar, é faculdade de conceber, de combinar, de comparar ideias. É ato particular da mente. Pensamento é ato particular da mente. Pensamento é sinônimo de juízo e de raciocínio. Este homem, quando ele percebe que ele está abençoado, ele pensa, aleluia. Ou seja, ele pensou inteligentemente, aleluia. Ele pensou, o que farei? Ele pensou consigo, o que eu vou fazer? O meu campo produziu com fartura, aleluia. O que eu irei fazer? Esse também, meus irmãos, aleluia, Jesus, o primeiro, aleluia, louvado seja a primeira qualidade dele, ele era abençoado. Mas não foi por causa disso que Jesus chamou ele de louco. A segunda qualidade que ele tinha, que nós já falamos nessa noite, ele era inteligente, e também não foi por causa disso que Jesus chamou ele de louco, aleluia. E agora vamos meditar com os irmãos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira qualidade que este homem tinha, aleluia. A terceira qualidade, baseando no versículo 18, ele era precavido. A palavra precavido vem de precaução. Isto é o que? Isto é prevenir. Ele era prevenido, aleluia. No versículo 18, a Bíblia diz, meus irmãos, que após inteligentemente ele pensar, a Bíblia diz no versículo 18, ele disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei as minhas novidades e os meus bens. Ou seja, ele era precavido, ele era prevenido. A outra, aleluia, a terceira qualidade que ele tinha é que ele era precavido, ele era prevenido, ele se preveniu, aleluia. Ele pensou: eu vou derrubar esse celeiro que eu tenho, o meu campo produziu com fartura, aleluia, produziu muito, então o que eu vou fazer? Eu vou derrubar, porque esse é pequeno, não são competentes para guardar tantos bens, para guardar tantas novidades, aleluia. Ele era precavido, ele era prevenido. Ele, aleluia, falou consigo mesmo: eu vou derrubar todos, aleluia, esses celeiros, edificarei outros celeiros maiores, para que ali eu possa guardar todas as minhas novidades e todos os meus bens, aleluia. Isso também não foi o motivo que Jesus chamou este homem de louco, aleluia. Esse não foi o motivo. Ele tinha essas três qualidades, boa até mesmo. Ele tinha essas três qualidades, até mesmo, meus queridos irmãos, positivas. Ele era abençoado, ele era inteligente e ele era precavido, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E agora vamos falar, meus irmãos, 4 motivos que Jesus chamou ele de louco. Eu quero falar com os irmãos 4 motivos do porquê Jesus chamou esse homem de louco, exatamente no último versículo desta parábola. O primeiro motivo, ele era louco, aleluia, porque ele queria satisfazer a sua alma com seus bens materiais, aleluia. O primeiro motivo que o rico insensato foi chamado de louco, ele era louco porque ele queria satisfazer, meus irmãos, a sua alma com os seus bens materiais. E nós sabemos, meus queridos irmãos, que somente Deus, é somente Jesus é que pode satisfazer o desejo da nossa alma. O material, Jesus, coisa material, ele não satisfaz o desejo da nossa alma. O dinheiro, até mesmo a fartura, a prosperidade não satisfaz o desejo da nossa alma, aleluia. Ele era louco,
Primeiro motivo, ele era louco porque ele queria satisfazer a sua alma com os bens materiais. E eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite: é somente Jesus que pode satisfazer, meus irmãos, o desejo da nossa alma. Nada desse mundo, o bem material, a riqueza, a prosperidade, nada disso pode satisfazer a nossa alma. Louvado seja Deus. O segundo motivo que Jesus chamou este homem de louco, ele era louco porque ele acreditava que sua vida consistia na sua riqueza. Louvado seja Deus. E Jesus deixou claro, meus irmãos, aleluia, que a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui, aleluia. Em segundo lugar, aleluia, ele acreditava, ele era louco porque ele acreditava que a sua vida consistia, aleluia, na sua riqueza. Jesus deixou claro, meus irmãos, sobre isso. Muitas pessoas são avarentas. Esse homem foi avarento. Ele achava, ele era até mesmo orgulhoso. Ele pensava: tudo que eu tenho, agora eu estou tranquilo. Ele achava que a sua vida consistia na abundância do que ele possuía, do que ele tinha. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia está nos dizendo nesta noite, meus irmãos, que a vida de qualquer um não consiste na abundância do que ele possui. Aleluia. Ele era louco. O segundo motivo que ele era louco era por causa disso, meus irmãos. Quando as pessoas são avarentos, são orgulhosos, acham que a sua vida, ele tendo riqueza, ele tendo até mesmo muito dinheiro, ele acha que ele tem tudo. Mas a Bíblia nos diz, meus irmãos, que para nós ter tudo é somente se nós tiver Jesus na nossa vida. Para nós ter tudo é somente se nós tiver Ele no nosso coração, porque a nossa vida não consiste na abundância do que nós possuímos. Aleluia. Irmãos, qual foi o terceiro motivo que Jesus chamou esse homem de louco? Ele era louco porque ele acreditava que tudo o que ele tinha era dele e da sua alma. Aleluia. O terceiro motivo era esse. Ele achava que tudo o que ele tinha era dele, da sua alma. Que ele chega a dizer no versículo 19: aleluia, alma tem depósito, aleluia, muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Ou seja, meus irmãos, ele achava que tudo que ele tinha era dele, da sua alma. Mas eu quero lhe dizer uma coisa nessa noite: entenda esta palavra nessa noite, meus queridos irmãos. Nada é nosso, só é nosso, só é meu, só é seu aquilo que vai conosco para a vida eterna. Só é nosso aquilo que vai conosco quando nós partirmos para a eternidade. Esse homem, ele não sabia disso, ele não percebeu isso. Ele achava que tudo que ele tinha era dele, da sua alma. Ele diz: descansa, come, bebe e folga. Louvado seja Deus. Irmãos, a casa que nós temos, o carro que talvez muitas pessoas têm, aleluia, são para nós administrar. Tudo aquilo que nós temos quando estamos neste mundo, Deus emprestou para nós, Deus emprestou para mim, Deus emprestou para você, para nós administrar. Mas não é nosso. Por que não é nosso? Porque quando nós partirmos, nada disso nós levaremos. Aleluia. Então só é nosso aquilo que vai conosco para a vida eterna. Ou seja, só é nosso, aleluia, as boas obras. É isso que nós vamos levar para a vida eterna. São as boas obras, são a boa pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que deixa um legado lindo, um legado maravilhoso. É isso que vai conosco para a vida eterna. Tudo aquilo que eu e você temos, aleluia, é aquilo que vai conosco para a vida eterna. O resto ficará para trás. Tudo aquilo que administramos, que é nosso, enquanto nós estamos neste mundo, aleluia, não vai aproveitar mais nada. Quando nós sairmos desse mundo, quando Jesus chamar a nossa alma, nós deixaremos tudo. E esse homem, ele era louco. Em terceiro lugar, aleluia, porque ele achava que tudo o que ele tinha era dele e da
da sua alma, louvado seja Deus. Mas não, meus irmãos, só é nós aquilo que vai conosco para a eternidade até mesmo. O último motivo que Jesus chamou esse homem de louco, a última razão que Jesus chamou esse homem de louco, em quarto lugar, ele era louco porque ele acreditava que era mais importante se preparar para viver do que se preparar para morrer. Aleluia. O quarto motivo que esse homem da parábola era louco é porque ele acreditava que era mais importante, meus irmãos, estar preparado para viver do que estar preparado para morrer. Aleluia. Ou seja, meus irmãos, não é errado nós se preparar para viver, não é errado nós até mesmo se preparar para uma boa velhice, não é errado nós até mesmo guardar, fazer uma poupança, guardar até mesmo dinheiro, aleluia, se prevenir para ter uma boa velhice. Isso é muito importante, é importante se preparar para viver, mas Deus me trouxe nessa noite para lhe dizer uma coisa, aleluia, se preparar para morrer é ainda mais importante. Aleluia. Este homem, aleluia, ele estava preparado para viver, aleluia, ele estava preparado para viver, louvado seja Deus, mas ele não estava preparado para morrer. Por isso Jesus chamou ele de louco. Jesus chamou ele de louco porque ele, aleluia, se preocupava com o futuro, com a vida eterna. Talvez ele se preocupava em viver, em ter uma vida boa lá na frente, lá no futuro, enquanto ele estava em vida, mas ele esqueceu que ele tinha que estar preparado para partir deste mundo. Ele esqueceu que ele tinha que estar preparado para sair deste mundo e estar lá no céu de glória. Não é errado nós se preparar para viver, não é errado nós cuidar da nossa saúde, não é errado nós fazer tudo isso, meus irmãos, mas entenda uma coisa: nós se preparar para nós partir desse mundo, nós se preparar para nós morrer é ainda mais importante do que nós se preparar para viver. Aleluia. Glória a Deus. Esses foram os motivos que Jesus chamou este homem de louco. Aleluia. Esses são os 4 motivos que Jesus chamou ele de louco. Após as 3 qualidades dele, após ele ser abençoado, primeira qualidade, depois ele ser inteligente, depois ele ser precavido. Esses são os 4 motivos que Jesus chamou este homem de louco. Aleluia. Que nós não sejamos igual a ele. A Bíblia diz que Deus disse para ele: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Uma pergunta, aleluia. Esta noite Jesus, o Senhor, vai pedir a tua alma. E tudo isso que você tem, toda essa fartura, toda essa abundância, tudo isso que você colheu, tudo isso que você tem, aleluia, vai ficar para quem? Aleluia. Você vai deixar para quem? Ou seja, meus irmãos, encerramos esta mensagem entendendo que naquela noite o Senhor pediu a alma dele e ele se tornou louco porque ele não tinha Jesus no seu coração. Aleluia. Que possamos entender esta palavra e se preparar para ir morar no céu. Os bens materiais, as riquezas, a abundância não são tudo. O mais importante é estarmos preparados para ir morar no céu, para que eu e você não sejamos chamados de louco pelo Senhor naquele dia. Aleluia. Quem entendeu a palavra de Deus diz glória a Deus. Que Deus abençoe. E as palmas são para Jesus. Aleluia.